Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32. Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32. Amém? Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor de todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Amém. Vamos orar? Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, precisamos da tua graça, do teu amor, da tua presença, da unção do Espírito falando com a gente agora. Se for o Senhor a falar conosco, Deus, nós vamos sair daqui cheios, transformados, restaurados, renovados. Mas se não for, Deus, nada desse tempo que a gente vai passar aqui vai valer a pena. Por isso a gente quer clamar que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração e que cada palavra que venha aos nossos ouvidos desça ao nosso coração realmente e encontre uma terra fértil. Nós oramos porque cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para quem assiste a futebol americano, Joe Namath é um nome familiar. Joe Namath foi um dos quarterbacks do New York Jets há alguns anos atrás. E o que ele fez dentro e fora de campo lhe valeu um lugar no Hall da Fama e um anel no Super Bowl. Para quem está acompanhando aí esses dias, nós estamos na época das definições do futebol americano e tem sido emocionante assistir alguns jogos. Namath, ele teve a ousadia de garantir uma vitória na final de um desses jogos. E o interessante é que os fãs de futebol americano nunca esqueceram e nunca esquecem o que Namath fez naquela noite, quando ele apontou o seu dedo para cima e em silêncio ele estava dizendo, lembrando ao mundo que ele tinha feito e estava garantindo o que ele tinha acabado de dizer, que ele ia vencer. Então aquela jogada que o Ronaldo fez na final da Copa de 2002, que ele saiu com o dedo assim, fazendo assim, isso daí já tinha sido feito por Namath alguns anos atrás. Ele saiu fazendo assim, declarando que ele disse que ia vencer e venceu. É improvável que o apóstolo Paulo tenha feito assim, com o dedo dessa forma, quando ele escreveu Romanos 8. É improvável. Provável que ele tenha feito isso. Afinal de contas, nós olhamos o livro de Romanos e nós poderíamos incluir o livro de Romanos entre todos os livros da Bíblia. O livro de Romanos certamente estaria no hall da fama bíblico. E se tivesse um hall da fama bíblico, você poderia ter certeza que Romanos 8 seria um dos de maior destaque em toda a Bíblia, em todo esse hall da fama. Charles Stanley, pastor Charles Stanley, ele conta a história de um professor que queria ensinar aos alunos sobre a graça de Deus. E ele passou durante o semestre falando sobre evangelismo, e ele chegou a um determinado momento, ele falou, eu preciso ensinar esse povo a graça de Deus. E então, no final da matéria, ele começou a distribuir então os exames, as provas que seriam aplicadas aos alunos. E eles teriam que passar. Eu e a Andréia entendemos bem isso, né? A pastora Célia também entende. Quando a gente está no seminário, que pressão que a gente leva quando a gente está lá. E tudo depende de um exame. E ele, esse homem, esse professor, ele falou o seguinte: olha, antes de vocês responderem o exame, leiam todo o exame. Leiam toda a prova. E essa cautela também foi escrita logo no começo do exame. Leia tudo antes de você responder. Ao ler o teste, ficou inquestionavelmente claro para cada um dos alunos que ninguém tinha estudado o suficiente. Foi daquele teste de ferrar o peão mesmo, sabe? Aquele teste que você fala assim, da onde que ele tirou isso? E Charles Stanley conta o seguinte: quanto mais líamos, pior ficava. Entre uma questão e outra, sussurros audíveis de raiva podiam ser ouvidos até no corredor.
Na última página, no entanto, havia uma nota que dizia: você tem uma escolha, o professor escreveu. Você pode responder o exame todo, ou assinar aqui embaixo o seu nome, e você vai receber um A, uma nota 10 por isso. E Charles Stanley disse que todos ficaram ali atordoados. Porque como é que podia? Será que ele estava realmente falando sério? Que todo o exame, que toda a matéria dependia simplesmente de uma assinatura? Simplesmente do nome escrito? Que após assinar a prova, ele realmente receberia um 10, receberia um A? Lentamente ficou claro o que ele queria nos ensinar. E um por um, viramos os nossos testes e silenciosamente saímos da sala. Depois, quando Stanley conversou com o professor sobre isso mais tarde, ele compartilhou algumas das reações que as pessoas tinham ao longo dos anos quando ele aplicava esse teste. Alguns dos alunos começavam a fazer o exame sem ler totalmente. Ia fazendo, suava 2 horas antes de chegar lá no final. Quando outros liam as 2 primeiras páginas, ficavam com raiva, deixavam o teste em branco e saía logo da sala sem assinar nada. E eles nunca perceberam o que estava disponível e como resultado não tiveram nota. Um aluno, no entanto, ao ler o teste, todo o teste, ele decidiu fazer o exame de qualquer maneira, porque ele não queria presentes. Ele queria ganhar o seu A, mas ele só conseguiu um C. Romanos capítulo 8 é a última linha do teste da nossa vida. No teste da nossa vida, Romanos 8, versículo 31 e 32, é essa última linha escrita. Você pode simplesmente assinar o seu nome e ganhar um A por isso. Todos os que leem as palavras aqui, acreditam nelas, passam no teste de Deus com louvor, com A mais. Alguns ouvem sobre a santidade de Deus e tentam buscar uma vida na santidade, te separando do mundo e até se enclausurando em monastérios. Fazem isso como se estivessem tentando se separar do pecado, mas na verdade o pecado não está nas coisas, o pecado está em nós. Está dentro de nós. E claro, um monte de pessoas depende da moralidade, boas ações, achando que isso vai levá-los para o céu. Eles fazem o seu melhor para construir o seu caminho de aprovação a Deus, e outras pessoas gastam a vida inteira tendo raiva de Deus. Infelizmente, nada disso pode nos dar a aprovação de Deus. É apenas pela graça que cada um de nós pode conseguir a aprovação de Deus. Como o professor de Charles Stanley, Deus faz uma oferta boa demais para ser verdade. Será? Será que é só eu aceitar Jesus que tudo isso vai acontecer? Mas a verdade é que a única questão que importa de verdade é a última questão. Você aceitaria a graça de Deus ou você rejeitaria a graça de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Eu queria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado e dissesse assim para ele: Deus é por você. Amém? Você precisa crer nisso. Em 25 de junho de 1981, Eugene Lang, ele foi para uma escola onde ele havia sido educado o seu primário. Eugene Lang, ele havia morado naquele bairro 53 anos atrás e ele havia estado naquela escola. E Lang, ele havia se tornado um empresário de sucesso, um homem que valia muitos milhões e milhões de dólares. E ele voltou àquela escola para dar uma palavra para os alunos. Mas ele percebeu que aquele bairro que ele morava antigamente tinha mudado. As crianças do bairro eram pobres, a taxa de abandono nas escolas daquela região estavam entre as mais altas do país. E ele chegou e ele começou o seu discurso padrão, falando sobre o trabalho duro, sobre ir estudar, sobre ir para a faculdade. E ele percebeu que ninguém estava prestando muita atenção no seu discurso. É mais ou menos quando, às vezes eu estou pregando aqui. Você está falando,
Tem gente caçando mosca, tem gente olhando para a Bíblia, tem gente olhando no celular, tem gente passando mensagem, tem gente batendo foto. No culto, eu já vi. Mas tudo bem. E ele continua falando. E ele diz assim: essa é a sua primeira graduação, momento perfeito para sonhar. Sonho do que você quer ser, o tipo de vida que você quer construir. E eu acredito nesse sonho. Esteja preparado a trabalhar por ele. Lembre-se, cada sonho é importante porque é o seu sonho, é o seu futuro e vale a pena trabalhar. Você tem que estudar, você tem que aprender, você deve comparecer à escola todos os dias até se formar e depois virar à faculdade. Mas as palavras de Lang eram vazias, porque realmente ninguém acreditava que aquelas crianças podiam ter uma condição financeira de ir para uma faculdade, de frequentar uma faculdade. As estatísticas, a história, tudo argumentava contra o discurso desse homem. E então ele continuou: fique na escola e eu vou. Aí sabe aquele misto de expectativa, todo mundo parou. E eu vou o quê? E ele terminou: eu vou dar a cada um de vocês uma bolsa de estudos na faculdade. Depois de um momento de silêncio, será que é verdade mesmo? Começaram a irromper aplausos e gritos e uma onda de conversa animada surgiu. Foi o início de um movimento surpreendente que até hoje ajudou mais de 12 mil estudantes a se formarem nas universidades americanas, com a ajuda de cerca de 200 patrocinadores generosos. Agora, no primeiro ano da promessa, Lang fez mais do que garantiu dinheiro para que cada um daqueles 61 alunos que se formariam no ensino médio daquele ano. Ele ajudou os administradores da escola a preparar os alunos para a faculdade, até mesmo contratou tutores para ajudar os alunos, dando-os uma oportunidade que eles nunca teriam na sua vida. E esses alunos e suas famílias descobriram que Eugene Lang foi para eles. Ele foi um benfeitor. Não faz uma diferença grande na nossa vida quando a gente descobre que alguém é por nós? Que alguém está por trás? Olha o que o versículo 31 de Romanos 8 diz: se Deus é por nós. A palavra grega "se", nesse caso aqui, não significa para nós uma possibilidade, ao contrário, é uma certeza. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, feche os seus olhos por um instante, só um minuto. Saboreie cada uma dessas palavras que eu vou lhe dizer. Deus é por você. Continue com os teus olhos fechados e repita comigo essas palavras. Deus é por mim. Sua família pode ter virado as costas para você. Seu filho pode ter decepcionado você. Seu chefe pode ter desvalorizado seu trabalho. Mas o Criador das montanhas é por você. Aquele que colocou chão no mundo e água nos oceanos é por você. Aquele que espalhou mais de 100 trilhões de estrelas em mais de 100 bilhões de galáxias, que os cientistas dizem que é um comprimento de mais de 30 milhões de anos-luz, esse que fez tudo isso, ele é por você. Deus é por você. Não foi, não vai ser, ou poderia ser, mas ele é. Não há espera, não há um momento probatório, não há letras pequenas para ler como num contrato. Agora, nesse instante, Deus é por você. A sua possibilidade para você não depende de você ter sido bom ou ruim. Ele não é uma espécie de Papai Noel divino que fica verificando sua lista de atividades, vendo se você foi bom ou ruim e se você merece ou não os presentes. Fica franzindo a testa porque você fez na semana passada. Não, esse não é nosso Deus. O nosso Deus, ele é por você, agora mesmo. Deus é por você. Ele é o único que encoraja você nos momentos de dificuldade. Ele é aquele que diz que você vai conseguir. É aquele que está na torcida por você. Ele sabe a sua comida favorita, a sua maneira favorita de passar a tarde. E Ele quer encher você de coisas boas. Ele é por você.
Ele tem a sua fotografia na porta da geladeira lá no céu. Ele tem o seu aniversário marcado no calendário dele. E se existe uma espécie de carro lá no céu, você pode ter certeza que um dos adesivos que está no céu, lá no carro celestial, é a tua cara. Que está lá. Naquele quadro de honra. E ele tem o orgulho de exibir para todo mundo: esse é meu filho amado. Essa é minha filha. Isaías 49:16 trata dessa declaração surpreendente. Eu escrevi o seu nome na minha mão. Seu nome, seus dados, seu coração. Deus é por você. Amém? Segunda lição para nós aqui. Deus é por você, apesar dos seus fracassos. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus é por você, apesar dos seus fracassos. Quem nunca errou aqui? Levanta a mão. Então, todos nós erramos. Não há nenhum de nós que não tenha errado. Não há nenhum de nós que não tenha pisado na bola. O problema que temos com Romanos 8 é que a ideia de que Deus é por nós. A gente tem um problema porque nós estamos muito familiarizados com as nossas falhas. A gente está muito familiarizado com elas. No seu coração, você diz o seguinte: Deus pode ser assim com outras pessoas, mas eu cometi muito mal, eu fiz muitos erros, eu pisei muito na bola, eu fiz muitas escolhas erradas. Eu não posso acreditar que Deus seria por mim, porque Ele sabe tudo ao meu respeito. Então não pode ser por mim. Eu sendo desse jeito, como é que Deus é por mim? Então eu quero animar você, porque o homem que escreveu as palavras de Romanos 8, ele também escreveu as palavras de Romanos 7. Como é que ele tinha pecado, esse homem? Para começar, ele havia perseguido a igreja, a primeira geração de crentes, e ele havia trazido muitos desses crentes para serem mortos. Muitos. Ele tinha visto a execução do primeiro mártir da igreja, Estevão, na sombra da onde a cruz estava, alguns anos antes. E quando Paulo se tornou um grande pregador do evangelho, um grande plantador da igreja, ele lutou contra os desejos pecaminosos do seu próprio coração. Olha aí, Romanos capítulo 7, volta uma página aí. Versículo 14, ele diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois o que faço, não faço o que desejo, mas o que odeio. Parece com você? Parece comigo. Não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, seja bem-vindo ao hall da fama bíblico. Nenhum de nós consegue realizar aquilo que é bom, a não ser através da graça de Deus. Tudo que a gente faz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, como diz Tiago 1,19, desce do Pai das luzes. Tudo que você faz de bom não é de você mesmo, é do Pai que te concede para fazer. Warren Buffett é um dos maiores investidores em nossos dias. Ele também é um dos homens mais ricos do mundo. Buffett é tão famoso que existe uma edição especial de um jogo chamado Monopoly, que apresenta ele e suas empresas nesse jogo. Em junho de 2005, Buffett decidiu arrecadar dinheiro para uma fundação de caridade, e ele ofereceu um leilão online para alguém que queria almoçar com ele. E a proposta vencedora desse leilão foi de, pasme, $351.100. É o preço do acesso para almoçar com Warren Buffett. Cerca de R$750 mil. Só para almoçar com o camarada. Não reconhecemos o valor da sabedoria da palavra de Deus. E o nosso acesso a Deus. Eterno, em oração e adoração. Sabe o que é mais interessante? Que apesar do nosso pecado, ainda nós temos acesso livre e aberto a Deus. E isso é de graça. Isso é a graça.
Se Satanás fosse um advogado, ele teria um caso fácil. Deus, esse camarada aqui, ele está abrigando pensamentos impuros. Pior, ele ainda tem posto em prática esses pensamentos impuros. Aqui estão os casos registrados, verificáveis, certificados e autentificados, de fofoca, de pecado sexual, de ódio, de amargura, de engano, de mentira, de cobiça, de preguiça, de embriaguez, de autossuficiência. E a lista continua. E cada vez que ele vai falando, fica embaraçosamente pessoal. E horrivelmente público lá no tribunal dos céus. E nós somos culpados. Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, Senhor. Aí você fala, mas eu não consigo. Pai, eu sabia o que era melhor e eu fiz errado. Eu não mereço a sua misericórdia. Eu não mereço o seu amor, a sua salvação. Eu não mereço que o Senhor seja por mim mais. Posso te perguntar um negócio? O que te fez pensar que Deus era por você? O que te faz pensar que você merecia alguma coisa em primeiro lugar? Que você era merecedor de alguma coisa diante de Deus? Deus sabia sobre o nosso pecado, e Ele sabe disso agora. Ele sabe o que você fez. Ele sabe qual é o seu pecado. E Ele ainda é por você. Olha que coisa interessante. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Ele morreu pelos seus pecados antes de você cometê-los. E antes de você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele sabia de antemão como você detonou a Ele e aos crentes, aos seus que hoje são irmãos, antes de você se converter. Ele sabe disso. E adivinha o que? Jesus sabia muito bem que você não iria atingir a perfeição depois de se tornar um crente. Ele sabia disso. Paulo nunca chegou lá. E olha que nós estamos falando de Paulo, hein? Sozinho escreveu quase metade do Novo Testamento. Ele nunca chegou. Ele disse assim, olha, eu não consegui ainda, mas eu ainda estou lutando. E ele escreve isso lá em Filipenses, talvez suas últimas palavras. E assim nós somos pecadores. E Satanás faz questão de lembrar tudo isso. Tudo isso ele faz questão de lembrar você. Agora, Paulo era inteligente. Em vez dele ouvir as acusações dos próprios defeitos de Satanás, ele decidiu ouvir a mensagem de Cristo. Por isso que ele deixa as palavras escuras de Romanos 7, ele entra no capítulo 8 de Romanos dizendo assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus é por você, apesar de tudo que você já fez. Você já chegou cara a cara com o seu pecado? Ótimo. Se você está no 7º capítulo da sua carta pessoal a Deus, está na hora de você chegar no 8º capítulo da sua vida. Se Satanás está tentando lembrar você agora dos seus pecados, dos pecados que você cometeu, lembre a Satanás do futuro dele, que é o lago de fogo e enxofre. Porque Deus é por você. Terceiro e último lugar. Não, perdão. Terceiro lugar, tem mais um ainda. A cruz é a prova de que Deus é por nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, a cruz é a prova de que Deus é por você. Que coisa linda. Tão rapidamente aqui nesse texto diz assim, Deus não poupou o seu próprio filho. As palavras são curtas demais para fazer justiça àquilo que aconteceu. Você pode resumir o sacrifício da vida de uma outra pessoa de simplesmente dizendo assim, olha, seu filho morreu na guerra. Medita sobre isso só um minuto. Seu filho morreu na guerra. 5 palavras para resumir o sacrifício de uma vida. Quando ela descobriu que estava para ser mãe, sentiu náuseas durante 2 semanas.
esteve conectada com o bebê pela primeira vez através da náusea. Logo quando a náusea parou, ela começou a sentir a criança chutá-la na lateral. Era comum para ela acordar no meio da noite. Perto do final da gravidez, não dormiu quase nada. Eventualmente ela sentiu as dores de parto, gritou em agonia, e momentos depois ela viu a cena mais preciosa que ela já tinha posto diante da sua face. Ela amamentou o bebê, ela desistiu do seu sono por causa desse menino, segurou essa frágil criança, ela trocou as fraldas, ela lavou as fraldas, ela secou as fraldas, ela dobrou as fraldas, ela passou as fraldas. Ela cuidou das cólicas e ela acalentou ele nas febres. Ela aplaudiu seus primeiros passos, limpou suas primeiras lágrimas, limpou o sangue do seu primeiro arranhão. Ela discipulou, ela ensinou, ela leu os livros, ela levou para a escola, ela explicou matemática, ela explicou história e ela explicou o mistério das meninas como se isso fosse possível. Ela o viu crescer alto e forte, ela forneceu meias e sapatos para cada passo no caminho. Ela aprendeu as regras do seu esporte favorito, embora não gostasse dele, e o prato preferido para sua garota favorita. Ela fez o jantar perfeito para o último fim de semana juntos. Ela leu os jornais com as suas manchetes assustadoras, ela chorou quando ele partiu para o campo de batalha, ela escreveu as orações e ela clamou por milagres. Ela atendeu a porta quando o oficial veio com a notícia de que seu bebê havia morrido em uma vala, nas mãos de um inimigo que não parou um segundo para pensar no homem que ele estava matando. E assim vem a frase: seu filho morreu na guerra. A sentença de 5 palavras pode realmente contar a história? De jeito nenhum. Assim também vem a frase que Paulo nos dá: Deus não poupou seu próprio filho. Paulo usa apenas 7 palavras para descrever o desgosto no céu. Nós lemos isso muito rapidamente, em questão de 1 ou 2 segundos, e a gente não se percebe do que está por trás. Nós temos que diminuir o ritmo, nós temos que acelerar, e perceber que não há como qualquer um de nós compreender. Não há como compreender, jamais compreender o que era para Jesus tirar o manto de luz, deixar os corredores do céu, tornar-se o organismo entranhado na escuridão de um ventre de uma menina camponesa, para que um dia, depois de todas as suas palavras, depois de todo o seu ensino, depois de todos os seus milagres, ele pudesse morrer a morte mais horrível que um homem conhece, para que todos os homens finalmente pudessem conhecer a Deus. Deus não poupou o seu próprio filho. Deus é por nós. Meu Deus, como Deus é por nós. A cruz é a prova indizível, indescritível, de que Deus é por você. Em quarto e último lugar, agora é o último lugar. O perdão é o sinal de que Deus é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Diga para o irmão que está ao seu lado assim: o perdão é o sinal de que Deus é por você. Em outubro de 2005, Moisés Bitok se tornou cidadão americano. Ele andou algumas milhas, alguns quilômetros, e ele foi até Des Moines, em Idaho, para receber essa sua garantia de que a partir daquele momento ele era um cidadão americano. Ele se tornou um cidadão dos Estados Unidos da América. Se isso já tinha sido suficiente para dar a esse queniano o dia mais feliz da sua vida, foi apenas um prelúdio. Porque no caminho de casa, quando ele estava voltando para sua casa, ele parou num posto de gasolina e ele foi verificar os números da loteria e ele descobriu que ele tinha ganhado lá na Mega Sena americana $1.900.000. E ele ficou surpreso ao descobrir que ele tinha ganhado tudo isso.
Agora, você quer ver algo realmente incrível? Assim que uma pessoa aceita Cristo, é dada a ela a cidadania do céu. E isso garante uma recompensa celestial que colocaria qualquer riqueza desse mundo na lata do lixo. A partir do versículo 32, que nós lemos, vem a promessa de Deus: não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ou talvez ele diga assim: Ele livremente nos dá todas as coisas. Em outra tradução diz: Ele vai derramar em cima de nós tudo que Ele tem para dar. Em outra tradução diz: depois de dar o seu filho, há alguma coisa que Ele não ficaria feliz em haver provido livremente para nós? É tudo em uma única, maravilhosa palavra. A exemplo dessa palavra, essa mesma palavra grega, ela é vista no Evangelho de Lucas e conta a história que um dia Jesus deu vista a muitos cegos. Em Lucas 7, 21. Imagina isso. Várias pessoas cegas implorando esmolas para viver. Um dia um passe dá R$1, outro dia outro passe dá R$5. Outro dia alguém passa e fala assim: não, vou dar um almoço para esse cego, vai lá, compra um almoço e dá para ele. Outro dia alguém passa e fala assim: não, ele precisa de um pouco de distração, eu vou ler um livro para ele. E assim. E depois vem Jesus com o seu dom, visão. Eu posso ver, grita o cego, abraçando esse Jesus que de repente ele consegue ver. Um mendigo cego tinha recebido presentes pequenos por toda a vida, mas nada o deixaria tão estupefato quanto o dom da visão. Esse sim é um presente generoso. Qual seria um presente maior para você receber? Um tanque de gasolina ou um carro 0 km? Uma noite em um hotel pode ser um grande presente para um casal que acabou de casar. Num resort de luxo. Pode ser um enorme presente. Mas o que seria diante de uma casa novinha, toda mobiliada, do jeito que eles sempre sonharam? Eu sei que essa comparação é muito rasa, mas é esse o contexto. É a profundidade desse versículo que Paulo compartilha com a gente. Deus não quer dar apenas um tanque de gasolina para você, uma noite no hotel, R$5 de esmola. Ele tem grandes coisas na mente para você. Grandes coisas. Ele já deu o seu filho. Especificamente para morrer por você. Por que que Ele não perdoaria os seus pecados? Paulo pergunta. Se Ele deu Jesus para morrer por você, por que que Ele não perdoaria os seus pecados? Por que que você não receberia tudo que Ele tem preparado para você? Por quê? Coisas ruins acontecem? Claro. Mas Deus é por nós. Mesmo nos piores dos tempos, não vão nos separar dessa verdade. Nós continuamos a pecar, apesar do dom da graça de Deus em Romanos 8. Eu tenho medo de tudo que eu faço. E nós pagamos preços diferentes para os erros que nós cometemos. Mas Deus é por nós de qualquer maneira. Agora, por causa disso, eu vou continuar pecando? Pelo contrário. Pelo contrário. Eu vou continuar buscando para que eu me torne mais santo ainda, porque eu valorizo o que Ele fez por mim naquela cruz. Para terminar, durante o século XIX, a Irlanda foi acometida por uma fome muito grande. E durante esse tempo, muitos irlandeses deixaram a sua terra e seguiram para os Estados Unidos, fazendo aquele caminho, mais ou menos como o Titanic fez, em 1912. Um menino irlandês arrumou suas coisas e ele conseguiu entrar no navio rumo à América, e no mar o navio bateu num iceberg e ele começou a afundar. Não era o Titanic. Os passageiros e tripulantes do navio correram atrás dos botes salva-vidas e o capitão supervisionou tudo, sendo o último a deixar o navio. E quando ele já estava a uma certa distância do navio, ele olhou novamente para o navio e ele viu o jovem passageiro clandestino lá, saindo do seu esconderijo. Ele então mandou o bote retornar, voltou àquele lugar,
tirou o seu colete salva-vidas, colocou sobre o menino, colocou o menino dentro do barco e mandou o barco embora. E ficou lá no navio afundando. À medida que o barco salva-vidas ia embora lentamente, se afastava do navio que estava afundando, o capitão gritou para o menino o seguinte: filho, nunca se esqueça do que foi feito por você hoje. Nunca se esqueça do que foi feito por você hoje. Se você nunca recebeu o dom da vida, faça isso agora. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você já recebeu o dom da vida, ou ainda se esqueceu do valor desse dom, comprometa-se a uma vida que valoriza e que honra Jesus e tudo que Ele fez por você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite. E estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem falado com a gente. Eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, que sonda e conhece os nossos corações, possa fazer isso mais uma vez agora. A gente reconhece, Senhor, que o nosso pecado muitas vezes nos afasta de Ti, nos deixa abatidos, entristecidos. Mas como nós lemos hoje, o Senhor nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas. E isso inclui perdão para os pecados, Senhor. Que o Senhor venha nos limpar nessa noite, que o Senhor nos dê forças para fazer a reparação necessária, se for preciso fazer isso, Senhor. Pai, eu quero orar nessa hora por aqueles que estão aceitando o Senhor como seu único e suficiente Salvador agora. Que o Senhor venha escrever esses nomes no livro da vida, Senhor. Que o Senhor venha perdoar os seus pecados. Que o Senhor, Deus, esteja abraçando esse irmão e essa irmã agora. Senhor, enquanto aqueles que porventura esqueceram ou têm passado, Deus, a vida sem se lembrar do Teu sacrifício, que o Senhor esteja revelando agora, Senhor. O Senhor é por nós. Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por amor de nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, fome, nudez, perigo ou espada? Serão as coisas do presente, as coisas do porvir, altura, profundidade? Serão os principados e potestades? Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas no matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor. Deus te fez assim, Deus te fez assim. Oh, Pai. Vamos colocar em pé.
Pai, a gente quer orar nesse instante e te agradecer, porque o teu sacrifício lá na cruz do Calvário nos deu vida e vida eterna, Senhor. Aquele sacrifício lá na cruz do Calvário pôde nos tirar do império das trevas e nos trazer para o teu reino. Aquele sacrifício lá na cruz do Calvário mostra, Senhor, que quando nós te aceitamos, o Senhor é por nós, e então quem será contra nós? O Senhor não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse sacrifício tão lindo, tão tremendo, tão poderoso. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Ser exaltado na nossa vida. Ser glorificado na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado, quem está na frente, quem está atrás.